aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e já com um dossiê daqueles. Mas antes, vamos começar o vídeo falando dele, Jair Messias Bolsonaro, que estava certo há pelo menos 14 dias atrás. E ainda temos uma boa notícia sobre a reforma tributária. Um dos pontos cruciais, o imposto do pecado deve ser alterado e para melhor. O texto está muito amplo e deve sofrer modificações do Senado. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre outras coisas que envolvem a reforma tributária. Vamos falar do PL, vamos falar do Tarcísio, vamos falar de política partidária e mais algumas coisinhas. Depois vamos falar do Dilma, que envolve algumas movimentações do seu governo, da carreta furacão, e parece que o Dilma traiu a esquerda mais uma vez. Enfim, tem muita coisa. Aí sim a gente chega no dossiê de hoje, CPI das ONGs. Estava eu passando no Twitter e vi uma matéria que envolve o Eduardo Leite. A priori não tinha nada a ver com a CPI das ONGs. Aí eu abri, dei uma olhada, falei, rapaz, tá meio estranho. Aí dei um Google, achei outra matéria, falei, ficou um pouco mais estranho. Aí eu resolvi abrir a Biblioteca Nacional. E vocês sabem agora, toda vez que eu pego o jornal antigo para ler, acaba sendo alguma história bem interessante. E a gente vai relembrar algumas coisinhas de um passado, que eu acho que tem total conexão com os dias de hoje, comentar sobre a CPI das ONGs, mais umas besteirinhas. E se der tempo, ao final do vídeo, falaremos da questões diversas do Brasil, carreta furacão, outras CPIs, mas vamos começar. Já falando de reforma tributária, pessoal, ela deve ser discutida aí já na volta do recesso, a partir ali do final de agosto. Ontem, em mais um ato de desespero, né? A Globo News só chama Armínio Fraga quando a coisa tá complicada, quando o caldo tá começando a engrossar, até porque a própria Globo vem soltando algumas notas que colocam em xeque, né, essa questão unânime que a reforma só teria pontos positivos. E é engraçado, ó, você vê ali o texto, né? É um sonho essa reforma. Já adjetivou. Por quê? Saiu com algumas pequenas distorções e aí botou ponto de reticências. Por que não colocou o resto da fala do Armínio Fraga? Vamos ouvir esse vídeo juntos? Pra gente dar risada, todo mundo aqui agora. Enfim, é um sonho essa reforma. É um sonho. Ela saiu com algumas pequenas distorções, outras talvez não tão pequenas, mas no cômputo geral... Ela saiu com algumas pequenas distorções, outras não tão pequenas assim, né? Mas no cômputo geral foi bacana. O que seria... Quais seriam essas distorções que não são tão pequenas? Sabe o que o Armínio Fraga pode falar? O engraçado é que é um discurso com nada coisa nenhuma, não. É bom porque é legal, e porque é legal porque é bom. E porque é bom, então? Porque é legal, mas você diz que é legal, não é bom, é porque é bacana também. Tá, mas você poderia ser um pouco mais específico? Não, é porque tem pequenas distorções, mas também tem algumas boas, mas no âmbito geral, né, é bom. Bacana, bicho. Realmente, agora eu tô convencido que a reforma tributária é sensacional. Sensacional, sensacional. Não sensacional, não, e vai ajudar o Brasil a crescer, o investimento, porque eu acredito. Aí a Globo News colocou no tweet, pelo menos o que o Armínio Fraga falou, ó. Acho que vai ajudar o Brasil, o país a crescer mais, investir melhor. Ele até falando assim, eu penso. Porque ele não afirma, fala só, vai, eu tenho uma convicção. Não é que eu tô pensando, eu tenho certeza. Coloca aí, né, a credibilidade na reta, Armínio Fraga. Sem muito achismo, sem muita especulação. Tá com medo de dar errado, depois se queimar? Vamos comentar mais sobre isso. Ontem o Marco Sintra, ele colocou aqui um mapa da União Europeia, onde você consegue ver as alíquotas dos países. E a maior alíquota de todas é na Hungria, que é 27%. É o único país da União Europeia com um IVA tão alto, né, de 27%. Depois tem outro com 25%, mas depois começa a cair. E no Brasil, todo mundo perguntando, quanto será a alíquota? Quanto será a alíquota? 25% não vai ser mais. O próprio AP já confirmou, porque 25% era se não houvessem outras alíquotas. Fosse todo mundo pagando a mesma, né? Não teria nenhum tipo de exceção e vai ter. Aí o Marco Sintra diz, ó, vejam as alíquotas do IVA na Europa. Eu estimo que a nossa poderá superar 30%, o que seria mais do que 5% a previsão do AP. Aí no dia de ontem, tem um vídeo que circulou bastante nas redes sociais, que é o presidente da OAB de Goiás. Ele fez um cálculo contando com IVA de 25%, que não vai ser 25%, vai ser mais de 25%. Mesmo com IVA de 25%, ele demonstra que os advogados irão pagar muito mais impostos. Assim, muito mais. Muito mais. E aí? Eu não sei.
Eu não sei, eu realmente não sei aí. Vai pagar muito imposto? Isso é bom, isso é ruim? Para responder isso daí, o Guzo escreveu um texto no Estadão que fala assim: reforma tributária aprovada não baixa imposto nenhum e nem ataca o problema fiscal do país. Pacote de novas regras empurra os tributos daqui para lá, muda nomes e reparte os trilhões de forma diferente. Aí, entre tudo que ele fala, eu acho que esse parágrafo resume muito bem um sentimento que está começando a brotar aí no coração da sociedade em torno da reforma. Pessoas que não são de direita, alguns liberais, algumas pessoas de centro-esquerda, começando a levantar alguns pontos intrigantes. Aí o Guzo fala assim, ó: o Brasil precisava de uma reforma tributária? Precisava. Todo mundo concorda com isso? Ninguém é contra uma reforma tributária? Poucos países do mundo têm um sistema de impostos tão estúpido quanto o brasileiro, obra direta dos sagrados sacerdotes que produziram a Constituição de 88 e das gerações de deputados que vêm aprovando, uma depois da outra, todas as leis que criaram essa situação fiscal demente. O Brasil precisava da reforma que acabou aprovada? Aí já é outra conversa. Aí temos que ver. Só que o Guzo fala o seguinte, ó: o que dá para falar é que a única reforma fiscal que faz nexo, que faz sentido neste país chamado Brasil, onde pessoas que ganham R$2.000 por mês precisam pagar imposto de renda, é uma reforma para baixar os impostos. Se os cálculos do presidente da OAB, que eu acho que é um cara que deve de Goiás, né, deve ter um conhecimento mínimo de direito tributário para estar fazendo isso daqui, né, da cara a tapa, muito menos colocar ali, né, a logo, marca do OAB no vídeo, para falar que atualmente, no cálculo, fica ali em torno de 14,5%, para pular para 35,8%, um aumento de mais de 21%. Eu acho que ele não faria isso daí à toa. E a gente se pergunta, né? Porque, beleza, temos advogados milionários nesse país. Mas tem muito advogado que, sei lá, o cara ali de classe média, profissional liberal. Não é boa. Então, essa reforma, no final do dia, ela realmente vai ajudar? Ela vai melhorar a vida das pessoas? Ninguém é contra uma reforma tributária. Mas o debate, ele não ocorreu. Não tem um estudo. Vocês realmente acham que se tivesse um estudo robusto, produzido pelo governo, a Rede Globo já não teria apresentado? Mostrando, olha só, o governo fez essa estimativa, que substitui os impostos atuais pelo novo IVA de tantos por cento, a população brasileira vai pagar nesse produto tanto, nesse outro produto tanto, e aqui tanto, papapá, pipipi, ppp. Tá meio estranho. Ontem mesmo eu vi sobre streaming. O streaming vai aumentar o preço, né? A tributação. Mas a gente espera que o preço fique o mesmo porque vai ter uma queda no setor de energia. Será? Mas enfim, né? Pobre não come imposto. Vamos esperar para ver o que a Mira Leitão vai falar. E chegando no quase lá, que eu falo para vocês que Bolsonaro estava certo com pelo menos 14 dias de antecedência, um jornalista lacrador, tentando lacrar, e lacrou muito mal, chamado Lucas Pavanelli, ele soltou a seguinte nota: criticado por Bolsonaro, imposto do pecado já foi definido por Paulo Guedes, o que demonstra uma total incapacidade desse rapaz de comentar sobre as questões que envolvem a reforma tributária. Se quer ler o texto, porque se tivesse lido, não tinha falado uma besteira dessa. Imposto seletivo faz parte da reforma tributária, mas ainda precisa ser regulamentado por lei complementar. Primeiro parágrafo: criticado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro por taxar refrigerantes e bebidas alcoólicas, o imposto do pecado já foi definido no passado pelo seu ministro Paulo Guedes como alternativa para o aumento da arrecadação no Brasil. O Paulo Guedes, quando defendeu, ele falou exatamente da questão da bebida e do fumo. Mas o que é que foi passado na reforma? Um imposto que pode tributar qualquer coisa, sejam bens, né, ou serviços que impactam a saúde e o meio ambiente. Que vocês estão cansados de saber. Mas o incapaz do Lucas Pavanelli, um cara patético, ele não consegue entender isso. Então ele tem que tentar lacrar. E aí, para isso foi ontem, viu? Ele trouxe um tweet de Bolsonaro do dia 25 de junho. 3 dias após a divulgação do relatório preliminar da reforma tributária, no primeiro relatório do Agnaldo Ribeiro. E o tweet de Bolsonaro é esse daí. É uma thread, na verdade. Aí eu peguei só os 2 primeiros, sobre o imposto do pecado. Será que Bolsonaro está reclamando sobre a questão de refrigerantes e bebidas? Não. Acho que o Bolsonaro está sendo muito mais específico. Esse é o tweet que está dentro da matéria, pra você ver como o cara é incapaz.
Jair Bolsonaro e a reforma tributária. Na atual proposta, o governo prevê um imposto seletivo sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e meio ambiente. Você não está reclamando de taxar refrigerante e bebida alcoólica? Ou ele está reclamando de uma coisa muito ampla? Porque olha o que ele diz. Os doutores petistas resolveram, para o bem da nossa saúde e do planeta, nos cobrar mais impostos. Carnes, entre parênteses, picanha, combustíveis fósseis, refrigerantes, bebidas alcoólicas, entre outros, seriam sobretaxados. Então, Bolsonaro, ele não está reclamando do imposto que o Paulo Guedes defendeu, porque isso daqui não é um imposto que o Paulo Guedes defendeu. E a imprensa brasileira não consegue entender isso. Mas, agora até os industriários, que em tese foram beneficiados pela reforma tributária, parece que a ficha caiu na cabeça deles. E parece que eles provaram que Bolsonaro estava certo, mais uma vez. Quem dizia a CNN? Indústria e agronegócio devem atuar juntos no Senado para mudar texto da reforma tributária, dizem fontes. Qual texto seria esse? Preocupação dos setores é ter produtos ou insumos classificados para o imposto seletivo ou o imposto do pecado, como também é conhecido. Quem poderia imaginar que o imposto do pecado está ruim? Quem poderia? Jair Messias Bolsonaro, né? Desde o dia 25 de junho. Será que se a imprensa tivesse tido, o mínimo de atenção, de repercutir de forma clara o que Bolsonaro está falando desde lá de trás, será que a gente não poderia ter tido um texto realmente bem feito, bem redigido, para todo mundo ficar de boa? Né? Ou então a própria reforma, em vez de ser aquele atropelo, não, cara, vamos sentar, vamos conversar, vamos dialogar, vamos ver o que está acontecendo. Não pode discutir. Aí, para ficar claro, que assim, para não restar nenhum tipo de dúvida que Bolsonaro estava certo mais uma vez, infelizmente, né, para a tristeza da imprensa, a CNN revela o seguinte, a indústria e o agro devem atuar juntos para alterar no Senado um trecho da reforma tributária. A informação é de fontes ouvidas pela CNN. A aliança vai se dar em torno do imposto seletivo, que vai ser cobrado sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, conforme a redação do texto que passou pela Câmara. Desde o começo das negociações, a ideia do governo e também da Undado Ribeiro era taxar produtos como cigarro e bebidas alcoólicas, além dos inimigos do meio ambiente. A ideia do governo, o Lula quer porque quer, como veículos excessivamente poluentes. O objetivo é desestimular o consumo desses produtos. Aí agora você vê, o problema na visão de lideranças industriais e do agronegócio é que a redação ficou abrangente demais e abre espaço para um festival de taxações. Os doutores petistas resolveram, para o bem da nossa saúde do planeta, nos cobrar mais impostos. Entre outros, seriam sobretaxados. Tá meio amplo, né? Quem poderia imaginar que está ruim? Quem, rapaz? Né? Só foi o ex-presidente da República, comentou, a pessoa com maior engajamento, maior destaque em toda a direita brasileira nos últimos 50 anos de história desse país, que falou pelo menos umas 4 vezes antes da votação da reforma tributária. Parabéns, cara. Parabéns para todo mundo. O texto aprovado remete à futura regulamentação por meio de lei complementar. Graças a Deus, falei, notícia boa. A turma vai trabalhar para mudar, vai trabalhar para alterar. A gente tem que fazer pressão também, porque, né, tem que alterar para realmente melhorar. Eu acho que a melhor redação era até o que estava na proposta, na emenda do Fontaine e do Orlando Silva, que só ia tributar cigarro e bebida alcoólica. Simples assim, e vida que segue. Mas vamos continuar. Ontem, Jair Messias Bolsonaro alertou para mais 2 coisas. Essa aqui eu fiquei muito feliz. Falei, rapaz, minhas preces estão sendo ouvidas. Artigo 43 e artigo 55. Eu acho que vocês já estão assim de forma mais frequente, então, né, já decoraram o que cada um fala. 43 fala sobre incentivo fiscal. Incentivo para um tipo de indústria, empresa se instalar na região. E o 155, uma parte dele é o IPVA verde. Aí Bolsonaro fala assim, reforma tributária, meio ambiente e ideologia. A concessão de incentivos regionais, levando-se em conta a preservação do meio ambiente, posto 43. E alíquotas diferenciadas, baseadas em um termo amplo, como impacto ambiental, é o IPVA verde, é a adoção na área tributária pelo Brasil de uma agenda SG ideológica, cujas consequências poderá nos levar a uma desindustrialização
Aumento da carga tributária das famílias mais pobres, aumento do custo de logística, dentre outras coisas. Quem é que tá levando a situação para ideologia? É Bolsonaro? Não, vai votar contra só porque o Lula é a favor? Vão ficar nesse discurso idiota, imbecil até quando? Gente, tá boa, né? Tá mais do que claro. Aí eu tava passando pra dar uma olhada, coloquei reforma tributária, né, SG, pra ver o que aparecia no Twitter. Encontrei esse tweet aqui, eu falei, pô, eu vou trazer em vídeo. Por uma razão. Não é só porque o cara tá falando algo similar a Bolsonaro, também por causa disso. Mas esse rapaz chamado Rafael Machado, ele não é um cara de direita. Ele faz parte no Twitter de uma bolha que podemos falar assim, mais nacionalista, pro-BRICS. Então não é um cara conservador, né? Não é um cara não liberal, não direitista, não bolsonarista, não é nada disso. Uma pessoa fora da bolha da direita consegue olhar para a situação, consegue olhar para os pontos que estão sendo levantados e falar assim, ó, de fato, o Brasil há muito tempo precisa de uma reforma tributária. O problema é que essa está deixando várias brechas problemáticas, especialmente o coringa do cashback e vários entraves ambientais ESG, que precisam ser fechadas no Senado para salvar o positivo da reforma. O errado é Bolsonaro, o grande perdedor. Bolsonaro perdeu, né? Sabe por que Bolsonaro perdeu? Porque Bolsonaro está preocupado com o Brasil. E o Brasil é sempre o último em toda a discussão política. Primeiro lugar é meu cargo, segundo lugar é minha emenda, terceiro lugar é meu amigo. Pronto. Aí depois lá pro fim tem espaço pro Brasil. É por isso que o Bolsonaro perdeu. Ele resolveu ficar do lado do Brasil. A turma não gosta do Brasil, todo mundo aí antipatriota, antinacional. Ainda confusões que aconteceram, tretas. Acho que vale a pena trazer aqui, só para realmente pontuar. Tarcísio, sempre serei grato a Bolsonaro. Se estou aqui, devo a ele. Eu acho meritório a pessoa realmente falar isso para as pessoas. Isso aqui foi gravado em vídeo, na entrevista, rodou aí o vídeo na internet. Eu acho que é importante. Eu gosto de pessoas que são gratas. Eu admiro esse tipo de qualidade, né? Você saber ser grato a quem lhe ajudou. Eu acho que a maior parte desses deputados, senadores, governadores, jornalistas também, influenciadores de redes sociais, eu acho que 99% dessas pessoas não estariam na mesma posição se não fosse por causa de Jair Messias Bolsonaro. Eu posso falar que eu pelo menos, acho que eu não estaria. E não é pra falar assim, que Bolsonaro me ajudou isso. Não é porque... Se fosse isso, era pouco ainda. Se ele fosse só isso, era pouco. Bolsonaro, aos meus olhos, eu vejo que ele fomentou todo um movimento. Ele encabeçou uma movimentação, né? Uma espécie de mini revolução dentro da sociedade brasileira. Beleza que em 2013 aconteceu muita coisa, não foi só ele, foram outras pessoas. Mas eu acho que a figura de Bolsonaro, para causar esse despertar nacional, assim, né? Eu acho que dispensa apresentações. Acho que muitas pessoas deveriam ser um pouco mais gratas. Aí fala assim, ó, nós podemos divergir em algum ponto sobre a reforma, não é possível que vamos sempre concordar em tudo. Aí ele tirou aqui meio que jogou uma cortininha de fumaça, porque acho que o principal ponto é porque o Tarcísio apareceu com o Haddad sem nem dar oi. Eu tenho certeza que não deu oi. Se ele tivesse avisado, ó, vou aparecer aqui no vídeo, na Globo, com o Haddad, falando que eu concordo 95%, tá de boa, Jair? Você vai falar, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Aí você fala, pô, não vou fazer isso não, beleza. Então eu vou conversar com a Haddad, mas vou falar que eu não vou dar nenhuma palavra pública, né? Uma reunião, mas sem nenhum pronunciamento público. Faltou esse meio de campo, né? Antes, mas eu acho que tudo é ensinamento, espero. E eu tenho certeza que o Tarcísio não vai fazer isso numa próxima vez. Continuando aqui, uma coisa que eu acho que é interessante, sai uma nota. Eu não sou a favor de lacração, de gritaria, etc, tudo mais. Mas o que está sendo reportado aqui eu acho que é bem relevante. A manchete é meio maluca, fala assim, ó, barraco no WhatsApp. Deputados do PL trocam xingamentos sobre voto na reforma tributária e ameaçam saída do partido. Mas o que está começando a sair é o PL raiz. E por mim vai embora mesmo. Assim, né? A discussão do grupo do PL esquentou quando Vinícius Gurgel, do PL do Amapá, passou a reclamar de extremistas e da perseguição aos 20 parlamentares favoráveis à reforma nas redes sociais. Ele votou a favor. Segundo o deputado próximo a ele, o acirramento dos ânimos vem desde a votação do arcabouço fiscal, porque votaram também a favor do Dilma. Só não fico ofendendo nas redes sociais quem vota de um jeito, então peço respeito. Cada um tem seu eleitor.
Quer dizer que então que os deputados eles não podem reclamar publicamente de quem está votando a favor de uma reforma contra a orientação do partido. Não é punição nem nada. Uma só está colocando em prática o seu direito de liberdade de expressão. Não sou de esquerda nem de direita. Ó, vai vendo. Sou conservador somente. Deus está vendo conservador. Se quiserem impedir minha suspensão de comissões, expulsão do jeito que vier, tá bom. Não é comissão que vai me eleger. E essa frase final, para mim, era muito marcante. E é uma coisa que eu acho que muitos partidos, e que eu acho que a cabeça do PL Centrão, e talvez até a cúpula do PL, funciona dessa forma. Os deputados, eles precisam se preocupar com a eleição? Com certeza. Porque eles têm que continuar na máquina para continuar na batalha, na luta. Só que eles têm que entender que a função deles, que Deus tem que abençoar, é o trabalho. Como é que um cara consegue falar, não, se eu não puder mais trabalhar, tô de boa, porque não é trabalhando que eu vou me eleger, não é na comissão, é com as emendinhas, né? Eu voto do jeito que o Dilma quer, eu ganho minhas emendas. É tipo isso? O que é que tá acontecendo? Então você vê, o foco da turma do PL Raiz não é trabalhar, não é estar na CCJ, não é estar na Comissão de Segurança Pública, não é participar das CPIs, não, ele não tá nem pra comissão, porque isso não é o que vai eleger ele. Vejam como são as coisas, né? Eu tenho certeza que vocês já sabiam disso, mas é bacana de ver, sabe, o cara mostrando. É assim que eu penso. O compromisso não é com o Brasil, é com se eleger. É um projeto pessoal de poder. Aí vem uma coisa dessa, assim, eu não consigo ver como lacração deputado de direita quando o cara se posiciona dessa forma. Se o cara fala assim, não, pô, vamos resolver a coisa aqui internamente, etc, tudo mais, né? Vamos tentar aqui entender. Não, o cara tá preocupado só em se manter na máquina. Aí eu tinha visto aquela outra postagem, né, reforma tributária ESG, passando lá no perfil desse cara para ver o que ele tava comentando, né? Ele comenta muito sobre questões internacionais. E ele postou esse gráfico aqui, que mostra a variação do número de filiados nos partidos políticos. E apenas Solidariedade, PSOL, Rede, PL e o PT tiveram saldo positivo de novos filiados. E como vocês podem ver, o Solidariedade e o PSOL assim estão lá em cima. Não sei porque o Solidariedade também tem tantos, não na dúvida. Mas o PSOL assim se destaca de forma absurda dentro da esquerda. Por quê? Porque o PSOL tem um discurso. O PSOL tem uma agenda. O PSOL tem uma pauta. O senhor Valdemar, ele deveria entender isso. Ele realmente deveria interiorizar isso. O PL só chegou onde chegou por causa de Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro tem uma agenda clara, as pessoas sabem quem é esse cara. Esse cara é isso, ele representa isso. Não é uma pessoa qualquer, as pessoas falam, cara, se Bolsonaro tá indo pra lá, é porque a galera que tá com ele, e não, PL Raiz, óbvio, a galera que tá com ele, assim, tá fechado. Tanto que até hoje, eu não vejo uma pessoa que confia no Valdemar, assim, de olho fechado. A galera dá um voto de confiança, a galera releva uma coisinha aqui, releva uma coisinha acolá. O PL tem a faca e o queijo na mão para fazer, assim, nossa, uma mega movimentação política, eleger muita gente. Só basta realmente abraçar a causa, realmente se tornar um partido de direita. Mas enquanto tiver pessoas preocupadas com farinha pouca, meu pirão primeiro, aí não vai para lugar nenhum. Por isso que o PSOL tanto cresce. O PSOL é um partido que está para além dos deputados. É um partido que tem uma base, tem um discurso, tem uma agenda clara. Mas vamos continuar. Vamos falar um pouquinho do Dilma. Dilma discutirá com Pacheco escolha de relator para a reforma tributária. Os cotados até então, Eduardo Braga, do Amazonas, e o Otto Alencar, do PST da Bahia. Entre esses dois, eu tenho para mim que se cair na mão do Eduardo Braga, inclusive porque ele é do Amazonas, entende um pouquinho mais dessa questão do meio ambiente, está um pouquinho mais próximo do agronegócio, até de alguns setores da indústria. Eu acho que o Eduardo Braga, ele tende a ser um pouco mais palatável, um pouco mais aberto a modificar algumas coisas, como, por exemplo, o artigo 153, inciso 8º, que é o imposto do pecado, mudar a redação. Já o Otto Alencar, que é mais petista do que caçabista, mesmo estando no partido do Kassab, ainda médico, a saúde, ele vai querer manter muitas das confusões, né? E vai ser um cara, eu acho, um pouco mais resistente. Eu também posso estar errado, mas vale a pena dar uma olhada. Nenhum dos dois
são de direita, muito pelo contrário. O Eduardo Braga estava sendo cotado pelo Dilma para assumir, inclusive, a relatoria da CPMI do dia 8, ele que não quis. E aí o Estadão também fala assim, ó, toma lá da cá, Lula acelera a liberação de emendas em votações importantes como a reforma tributária. É tão boa que o Lula teve que acelerar as emendas. Meu Deus, olha, eu quero ver quando divulgarem os estudos de viabilidade e os impactos na sociedade. A Eliane Cantanhede ontem, né, ela escreveu a sua análise semanal no Estadão, né, domingo, começando a semana, vai falar assim, ó, Lula entrega 2 ministérios, um para o PP, outro para os republicanos, mas bloquear a social. E a batalha continua. E tá falando que o Lula tá começando a entregar, né? Entregando os anéis, os dedos, daqui a pouco entrega o braço, para conseguir avançar com sua agenda. Aí a mesma turma do Estadão conta que, após ser revelado que a ambição dos republicanos para comandar o Ministério dos Esportes, deputados e atletas lançaram neste sábado a hashtag Fica Ana Moser nas redes sociais. De acordo com os organizadores, a ideia do movimento é demonstrar apoio para a garantia da permanência da Michelle da Moser e impedir que o carro caia nas mãos do Centrão. E os deputados que encabeçaram isso são deputados do PSOL, da extrema esquerda. E aí? O Lula vai trair a esquerda para dar um ministério? Ou não? Talvez o Marcos Pereira, e a turma já comenta sobre isso, né? O republicano está radicalizando tanto que vocês duvidam? Amanhã o Marcos Pereira anunciar que ele vai ser o vice do Boulos? Ele não, né? Ele continua mandando no partido. Colocar um amigo dele. Colocar um amigo dele para ser o vice do Boulos. Ou então ele trabalhar contra os outros candidatos, né? Colocar toda a base do Republicanos de São Paulo para apoiar o Boulos em troca de umas secretarias, caso o Boulos venha a vencer. No cenário que está hoje, diante de tudo que o Marcos Pereira está fazendo. Eu tava fazendo já o Atlas de junho. Aí eu lembrei, né, que eu comentei antes, falei, pô, todas as confusões que teve em termos de legislativo, quem ajudou o Lula foi o Marcos Pereira. Aí eu falando no vídeo ontem sobre, dei exemplo, a CPMI a votação do PL 2630. Aí hoje, na notícia de junho, tinha outra, que foi o Marcos Pereira que decidiu, que foi a votação da reestruturação dos ministérios. Foi o Marcos Pereira que acalmou as coisas e garantiu uma vitória relativamente tranquila pro Dilma, porque senão não ia. Aí depois ele bancou brabo. É a última vez que eu estou ajudando. É a última. Deus tá vendo. Já tá com o ministério e trabalhando para ser o presidente da Câmara. Marcos Pereira é o novo Rodrigo Maia. Pode anotar. O Marcos Pereira vem para ser o Rodrigo Pacheco da Câmara dos Deputados. Um cara subserviente ao Lula que vai trair todos os eleitores do Partido Republicanos. Não vote no Republicanos. Campanha para 2024. Enquanto tiver o Marcos Pereira, tá complicado. Eu tô começando a tomar, né, ranço desse cara. Aí a CNN, sobre essas mudanças ministeriais do Dilma, já fala assim, ó, que ela deve ficar para depois do recesso, ou seja, agora quando voltar em agosto. E aí as mudanças previstas. Turismo, já tá certo. Vai entrar o Celso Sabino. Ministério dos Esportes, tá dando como certo já, que vai para Republicanos. A CNN também dando como certo o desenvolvimento social. Sai o Wellington Dias, somente entrar alguém do PP. E também agora, comando da Caixa. O comando da Caixa, ele é colocado assim em xeque o trabalho lá da diretora, mais ou menos em março, numa matéria até do bastidor que comenta da Caixa e da Nisa Trindade, falando que, pô, ambas estão com, sabe, uma máquina na mão e não estão conseguindo fazer entregas. Como sinal de boa vontade da Câmara, o governo petista também deve fazer no recesso uma avaliação da atual estrutura da Secretaria de Relações Institucionais, responsável pela articulação política. Isso daqui também não é novidade para ninguém. A depender do Lira, sai o Padilha e quem vira ministro é o José Guimarães. A esperar. Planalto já fala em reforma ministerial mais ampla até o final do ano. Vai ceder mais um pouquinho, né? Cedeu pouco. Após trocas pontuais no primeiro semestre, o Dilma deverá promover uma reforma ministerial mais ampla até o final de 2023, para além dos ministérios aí que já foram comentados. E aí, vamos lá para as confusões de hoje. Não foi por ordem. Eu vi isso daqui depois que eu já estava com muitos dos assuntos, né,
colocado na mesa. Já tava aqui mais ou menos pronto, já tava engatado. Aí eu tava pensando uma coisa, aí no meio do percurso eu falei, rapaz, essa postagem aqui da Amazônia Azul é engraçada. Acho que vai dar para responder a esses questionamentos dele. O Amazônia Azul fala assim, ó, achei interessante esta página da CPI do INCRA e FUNAI, que fala sobre Márcio Santilli, ex-presidente da FUNAI e coordenador do ISA em Brasília, Instituto Socioambiental. Busquei no Wikipédia que ele foi presidente da FUNAI entre 1995 e 1996, onde já era ligado a organizações não governamentais. O ano de 95 iniciou-se o período com o maior número de demarcações de terras indígenas da história, começo de 95. Não havia conflito de interesse entre o presidente de um órgão do Estado e interesses de organizações não governamentais? E o ano de 1995 marca o início da era do Fernando Henrique Cardoso. Guarda isso. Vamos tentar entender, né? Rapaz, por que 1995 foi uma virada de chave e as ONGs começaram a implantar suas medidas, né? Que eles tanto desejavam. O FHC abraçou a causa. Vamos por parte. Aqui é que começa a confusão. Tem um senhor que eu gosto muito, chamado Xandico. Xandico tá sempre fazendo algum recorte. Basicamente diariamente. Ele bota um recortezinho lá no Twitter, fico muito feliz. Não mereço tanto carinho. Muito obrigado, Xandico. E aí ontem ele me marcou nessa matéria aqui. E acabei vendo, passou na minha timeline. Ele falou, quem olha pra isso? Lá vai a agenda SG. Aí eu parei assim, dei uma lida, né? Eduardo Leite. Viaja aos Estados Unidos para curso sobre economia verde. Eu falei, lá vai. Aí diz que para participar de um curso sobre economia verde na Universidade de Stanford, na Califórnia, Eduardo Leite viajou para os Estados Unidos pelos próximos dias. O Piratini vai ficar sob comando do vice. Aí dizia que o convite partiu da Comunitas. Eu falei, pô, já vi esse nome várias vezes. Eu já vi essa ONG várias vezes. Nunca fui pesquisar mais a fundo sobre ela. O governador viajou sem acompanhamento de assessores. Ele retorna ao Brasil no próximo fim de semana para reassumir o cargo. Eu falei, é engraçado, né? Uma das universidades mais famosas do mundo, Stanford, Califórnia, a terra da galera woke. E é os zongueiros que convidaram Eduardo Leite. Aí eu falei, rapaz, será que eu pesquiso mais? Será? Eu pesquisei, né? Óbvio, eu viro doce o vídeo de hoje. Não dá nem pra fazer o suspense. Aí eu botei no Google, né? Comunitas, Stanford. Não sei se eu botei Economia Verde, mas botei os dois. É Comunitas, Stanford. Pra ver o que aparecia. Botei as notícias mais recentes. E eu me deparei com essa. Do dia de ontem. Lideranças brasileiras vão à Universidade de Stanford aprender mais sobre economia verde. E não é só Eduardo Leite. É uma comissão com 30 participantes, 30 aluninhos. Entre eles, Eduardo Leite, Eduardo Heidel, do Mato Grosso do Sul, que é também do PSDB, e o senhor Helder Barbalho, que quer colocar o Brasil na vanguarda da agenda verde. Comentamos isso até no vídeo ontem. Vai ter lá a COP do Belém, além de gestores públicos de carreira e tomadores de decisão em algumas das principais empresas brasileiras, como a Vale, Ultrapar, Rumo, Raizen e Neoenergia. Rumo e Raizen, ambas do Rubens Ometo, que vem se demonstrando um cara, né, porreta, defensor da agenda verde, lutou para a gasolina tributar um pouco mais do que o etanol, porque o etanol é do bem, é do amor. A semana de estudos está sendo organizada pela Comunitas. É os próprios zongueiros que estão organizando. Aí que eu vi isso daqui, aí bateu o gatilho. Uma organização sem fins lucrativos criada na virada dos anos 2000 pelas mãos da antropóloga Ruth Cardoso. Eu falei, rapaz, Ruth Cardoso, Rutinha não faz isso. Aí eu lembrei, né? Falei, eita, já tem um monte de notícia que fala do FHC e as ONGs. Aí que levanta aquele questionamento, né, do Amazônia Azul. Por que em 1995 as coisas no Brasil começaram a avançar tanto e as ONGs começaram a ganhar tanto poder? Vamos pro site da Biblioteca Nacional, meu site favorito. Primeiro eu comecei a pesquisar para ver notícias mais antigas, né? Por exemplo, da Comunitas, viu que se falava já há muitos anos atrás
Porque a gente está vendo a influência, né? A força de uma ONG a ponto de fazer uma parceria com o Stanford, levar 30 pessoas do mais alto escalão da elite brasileira para aprender sobre economia verde. Essa matéria aqui é do Correio Brasiliense, de 21 de agosto de 2002. 21 anos atrás. Vê se não é ONG porreta. Financiamentos para a filantropia. A superintendente da Comunitas, Parcerias para o Desenvolvimento Solidário e especialista em políticas públicas e articulação Estado-Sociedade Civil. Especialista, né? Sociedade Civil com o Estado. Tereza Lobo profere palestra sobre as linhas de financiamento internacionais para projetos de instituições filantrópicas. Em 2002, Comunitas já estava dando aula. Teach-me, né? Especialista em financiamento internacional para ONGs. Sensacional. E para entrada, 1 quilo de alimento. Porque o interesse é trazer pessoas. Vou te ensinar a conseguir o apoio do Jorge Soros. Tipo isso. Beleza. É do Comunitas, né? Só você ver que a influência é grande. Mas eu queria mesmo saber lá atrás. Porque a questão gira por que 95 foi uma virada de chave tão grande. Fala do Comunitas, fala da Ruth Cardoso. Eu sabia que ela gostava de uma ONGzinha. E aí, no Jornal do Brasil, 25 de novembro de 1994. À direita, na parte de cima, Ruth diz que políticos não entendem sociedade. Olha que matéria interessante. Ana Henrique Cardoso nem tinha assumido, mas já tinha vencido a eleição. No encontro anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, a ex-primeira-dama Ruth Cardoso coordenou um grupo de trabalho sobre cultura e política. No debate, não faltaram críticas às ONGs. E a Ruth Cardoso teve que rebater. Não, mas peraí. No meu turno, ninguém critica a ONG. Na América Latina, as ONGs têm condições especiais de florescer e são mais viáveis do que na África e na Ásia, observou a Ruth. O pesquisador Peter Fry, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, acusou as ONGs, do terceiro mundo, de denunciarem a corrupção do Estado para justificar pedido de recursos aos países ricos. Não é possível. Será que as ONGs no Brasil, até hoje, ficam fazendo denúncias para justificar, manda dinheirinho para cá para a gente continuar trabalhando? Não é possível. Mas você vê que não é de hoje, né? Você vê que a Ruth Cardoso, muito antes da Comunitas, já estava do lado das ONGs. Aí eu continuei pesquisando. 4 dias depois, 29 de novembro de 94, também Jornal do Brasil. Olha a manchete. Olha a manchete. Mas aqui não é da Ruth, não. Aqui é do marido dela, o senhor Fernandinho. Cardoso criará conselho para ações sociais. Representantes da sociedade civil e das ONGs participarão do grupo que colocará em prática um programa de 4 bilhões de reais por ano. Imagina quanto não era 4 bilhões, gente, em 94. Faz a matemática aí. Quanto era o salário mínimo? 100 e poucos reais? Dá pra multiplicar por 10? 40 bi? 40 bi? Tá, eu tô esculhambando. Vamos botar 20 bi, pelo menos. Acho que é pouco dinheiro não, né? Quem criou essa ponte entre o público e as ONGs foi Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso. Por isso a Amazônia Azul, que a partir de 1995 as coisas começam a acelerar. Aí, esse daqui é o Tribuna do Rio de Janeiro. Segunda-feira, 5 de setembro de 1994. Essa não tá engraçada. Vocês vão falar, rapaz, velho, como a imprensa é canalha. A imprensa é canalha. A imprensa é canalha. Vocês vão ver o que fazem com o Bolsonaro hoje. A imprensa já faz há muitos anos para pautar e defender a agenda de esquerda. Olha como é absurdo. Você primeiro vai ver essa nota e depois eu vou te mostrar agora uma matéria da Folha de São Paulo do mesmo ano, do mesmo período, para tu ver como o pessoal distorce as coisas, como a imprensa consegue ser canalha. A manchete dessa matéria era assim, o cartão vermelho. As declarações fascistas. Ó, esse nome já era utilizado, ó. Já só, né? Só falta chamar o cara de extrema-direita. Bolsonarista. Só faltou chamar de bolsonarista, né? Do sociólogo Hélio Jaguaribe, sugerindo que nossos índios sejam extintos até o século XXI. Será que ele falou isso? Rapaz,
durante o seminário Política Educacional para o Exército, ano 2000, realizado esta semana em Brasília, foram muito aplaudidas pelos oficiais presentes no auditório do Forte Apache, mas estouraram, no alto comando dos tucanos em São Paulo, repercutindo até na campanha presidencial. É espantoso que uma cobra criada como Jaguaribe tenha feito uma palestra tão ingênua a ponto de sugerir a integração social dos indígenas mediante a sua escolarização. O que é que tem de errado nisso? Peraí, a pessoa ficou estranho. Peraí, ele primeiro fala que vai extinguir e depois ele fala de integrar. A matéria tá começando a se contradizer, né? Beleza. Enfurecidos, os antropólogos que trabalham nesta área já carregaram as suas zarabatanas com flechas envenenadas, jurando o cara, que vai fazer tudo contra ele. Pressionado pela classe científica, o professor Gilberto Velho, do Museu Nacional, telefonou para sua colega Ruth Cardoso, solicitando sua imediata interferência no estranho episódio. Resultado? Sempre preocupado em atacar as ONGs e agradar os milicos, Jaguaribe acabou descendo a rampa do Planalto antes mesmo de que a FHC consiga subir. Afinal, como se sabe, Dona Ruth também é antropóloga. O cara era ministro do Collor, segundo ciência e tecnologia, foi derrubado porque atacava as ONGs. Sempre meu moral, antropólogo Eduardo Viveiros de Castro declarou para esta coluna que os índios também esperam extinguir Hélio Jaguaribe até o ano 2000. E, gente, não parece muito absurdo uma pessoa defender isso? Sabe, o fim dos índios? Não parece muito absurdo? Será que foi isso que ele falou? Foi dar um bisu, né? 30 de agosto de 94. Perceba que essa matéria vem antes dessa daqui, né? Essa aqui é de 5 de setembro. Essa matéria é de 6 dias depois. Aí você vê, Jaguaribe defende o fim dos índios. Manchete, canalha. O ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Hélio Jaguaribe, militante do PSDB, disse ontem que é preciso, já não é extinguir, é acabar até o ano 2000 e promover a sua integração mediante a escolarização. Abre aspas, olha a fala dele. Não vai haver índio no século XXI. A ideia de congelar o homem no estado primário de sua evolução é, na verdade, cruel e hipócrita. Ao criticar as ONGs, que desenvolvem trabalhos dentro e fora do país com as comunidades indígenas, o ex-ministro disse que o mundo se preocupa com 200 mil índios e se esquece de 30 milhões de favelados. Jaguaribe classificou como uma gigantesca impostura e um embuste a proposta de um grupo de trabalho da ONU de independência das Nações Unidas. Queriam, não é mais Brasil, agora é um país independente. Esta tese é motivo de preocupação constante entre os militares. As forças atribuem às ONGs o lobby mais forte para a adoção dessa proposta pela ONU. As declarações de Jaguaribe foram muito aplaudidas pelos generais que estavam para ir no seminário Política Educacional para o Exército, nos anos 2000, que foi lá no quartel na época. Para o cientista político, é preciso criar escolas em áreas indígenas para que os índios tenham direito de se tornar cidadãos brasileiros. Será que ele queria acabar, gente? Ou será que ele queria dar condições dos nossos irmãos brasileiros indígenas poderem gozar de todos os seus direitos de forma ampla dentro da sociedade? Para facilitar que, se eles, quiserem se tornar médicos, quiserem se tornarem advogados, eles poderem se tornar, quiserem entrar na vida pública, poderem entrar, porque é integração. Não tem para quem se separar, é estarmos unidos. Olha como a imprensa tratou na época. Foram perseguir, derrubaram o cara. E também era do PSDB, mas não importa. Porque o importante é a pompa perante a imprensa, né? Senhorita Ruth Cardoso. Que Deus a tenha, mas mandou mal, viu? Aí eu vi essa daqui também que achei bem interessante. Nessas pesquisas. Pra você ver o que acontece no Brasil. Não é nada novo, não é nada que nós já não vimos no passado. Infelizmente, a gente não prestava atenção na época. Eu tinha um ano de vida. Eu já tinha um ano de vida, 5 de fevereiro, mas já dia 31 de janeiro. Eu tinha 1 ano e 5 dias nesse planeta. Olha aquela primeira notícia. Venezuela tem apoio da ONU contra o Brasil. Em 3 parágrafos tu entende tudo. É de 92, viu? Não é de 2023, não. Porque o problema continua até hoje.
O estremecimento das relações diplomáticas entre Brasil e Venezuela, motivado pela violência, né, que a Guarda Nacional daquele país vem tratando da questão da garimpagem, está se transformando em um problema da maior gravidade e arriscadas consequências. No plano internacional, o Brasil está sendo encarado como vilão da história, enquanto os índios Yanomamis apresentam-se como as vítimas e a tropa venezuelana posa de heroína ao tocar o terror para cima dos garimpeiros. Os índios são os coitados, os garimpeiros estão em cima dos índios, a venezuelana toca o terror com os garimpeiros, e os garimpeiros não... A gente está no ciclo eterno. 2023 e estamos ainda falando da questão dos Yanomamis, da fronteira com a Venezuela, do garimpo, e que nada resolve. Será que se o governo nesses anos aí, nesses 21 anos, tivesse realmente se empenhado para, cara, vamos tentar, não é só o governo, né? É a boa vontade também da imprensa. Bolsonaro protocolou, PL 91/2020, foi amplamente criticado, uma campanha internacional para tentar colocar ele como um grande vilão do meio ambiente. Será que se a imprensa realmente vai se mostrando que se passa no Brasil, que se passava no Brasil, muitas coisas não tinham dado? Se a gente tiver realmente assim condição, cara, assim, ó, você quer poder explorar os minérios? Beleza, mas você tem que seguir essa regra, essa regra, essa regra, essa regra. Você dá a condição. Será que não tinha como fazer um bem bolado? E a coisa avançar? São 21 anos de caos. Não, desculpa. 31. Isso aqui é 92. 31 anos do mesmo caos. E não resolve. Aí a matéria falava, né? Começava com um advogado chamado Arthur Pacheco. Chega a dar medo, né, Pacheco? Mas não é Rodrigo, não, Arthur. Lamentavelmente, o governo brasileiro já engoliu o anzol com todas as iscas oferecidas pelos países estrangeiros, e na próxima conferência, a Rio 92, a linha começará a ser puxada com muita força por eles. Tá cedendo, e as forças internacionais vão fisgar o Brasil. E o que exclamarem alto e em bom som por nossa soberania nacional seguramente serão enxavalhados e rotulados de pessimistas, retrógrados e ultrapassados. Veja como não aconteceu com Jaguaribe. Queria fazer uma integração nacional. Veja com Bolsonaro. É o tempo todo isso. Aí depois falava assim também, né? Isso significa que a União, através de disposição constitucional, está reconhecendo direitos originários nos quais se pode incluir o direito de propriedade com a existência de diversas nações indígenas integradas, mas com caráter de independência ou interdependência no máximo a nação brasileira, mantendo-se dependentes apenas politicamente. Estavam quase se tornando, né, estados soberanos. Explicou Arthur Pacheco, destacando que no futuro as nações indígenas, em conjunto ou separadamente, poderão reivindicar sua independência política apelando às organizações internacionais. A seu ver, os direitos constitucionais outorgados aos índios tornaram-se poderosos instrumentos para que os países estrangeiros e o poder econômico em geral, né, nacional ou alienígena, façam uso deles para interesses inconfessáveis. Vamos utilizar essa população que está aí desde que Cabral chegou no Brasil, eles já estavam aqui, né, e a vida deles não melhora. Problemas, não melhora, mas para utilizar essa turma para avançar com a agenda ideológica, eita, aí o povo gosta. E aí, para voltar e começar a falar um pouco mais da CPI das ONGs, eu quero relembrar isso daqui, que é um texto que eu trouxe para vocês em maio, tá no Atlas de maio, que sai essa semana aqui, sábado, que é 15. Tucano faz apelo às ONGs. Esse aqui foi o primeiro ano do Fernando Henrique Cardoso. 1995, o ano que as demarcações, todo esse movimento começa a crescer de forma vertiginosa. O FHC desarmou qualquer crítica das ONGs, as ONGs europeias, com um apelo para que passem a ser neogovernamentais. Antes de assumir, ele já criou o conselho, governo com as ONGs. E quando assumiu, FHC, na época ele foi, aqui, você foi Bruxelas, acho que antes ele foi na Bélgica. Ou seja, ajudem o governo a resolver problemas como desigualdade, discriminação, meio ambiente, direitos humanos, etc. Não são organizações não governamentais. São organizações neogovernamentais. A dona Ruth Cardoso pode ser tombada como a mãe das ONGs brasileiras. Sem brincadeira. Aí dizia, ó, mesmo sem apelo, sem ninguém pedir, FHC teria desarmado.
Porque os temas que as ONGs, né, meio que poderiam questioná-lo, o FHC respondeu todos, sem ninguém pedir. Falou que a cooperação do mundo desenvolvido para a preservação ambiental, em especial a Amazônia, ele falou que é uma responsabilidade compartilhada. Joga a soberania no lixo, né? Isso aqui é o futuro, é o progressismo. Política para os indígenas, só com a menção ao Márcio Santilli. Era esse aí, Amazônia Azul, que você estava falando? Era o Márcio Santilli que você falou, Amazônia Azul? É esse aí? Entendeu agora? Porque em 95 as coisas avançaram? Mas o Márcio Santilli estava na ISA. Esse é o Márcio Santilli? É ser nomeado para a FUNAI? FHC ganhou o público. Santilli é ligado à ONG Aliança Europeia com Povos Indígenas. E também a ISA, né, Amazônia Azul? Faz sentido agora, porque as coisas avançaram? A participação da sociedade civil na avaliação de projetos de desenvolvimento, o FHC lembrou que as instituições financeiras brasileiras estão adotando agora os mesmos critérios do Banco Mundial para a concessão de empréstimos. Isso aqui não é bem similar do que a FEBRABAN está fazendo, gente. A FEBRABAN e suas políticas ESG. Você percebe como a história tem muito a ensinar? As coisas são cíclicas e que a esquerda é a esquerda. A esquerda da esquerda, a esquerda da esquerda da esquerda, a direita da esquerda é a esquerda. O mesmo método. Entrando, saindo, o mesmo método. Olha o que foi feito lá atrás. Olha as consequências no Brasil de hoje. Olha o que a FEBRABAN está fazendo hoje. Imagina as consequências daqui a 30 anos. Aí vocês entendem porque eu me preocupo tanto com isso. Hoje uma amiga minha falou, rapaz, falou de SG, ela lembrou de tudo, né? Eu falei, não, não é por nada, porque essa agenda tá avançando muito rápido no Brasil. Hoje Bolsonaro falou dela ontem, então ninguém vai me falar que não é importante. Ninguém vai me falar. Que não tem o que falar mais. Aí voltando pra ele. Acho que a gente respondeu a pergunta, né? Por que 95 e o Márcio Santilli chamaram tanta atenção, tudo mudou? O Amazônia Azul também fala o seguinte, ó. Abaixo parte da resposta à CPI das ONGs pela CGU. Segundo a CGU, a dificuldade de identificação das ONGs, né? Muitas se camuflam em termos genéricos que dificultam a identificação de sua finalidade. Esta é a primeira barreira da CPI e que pode levar a uma possível proposta de projeto de lei que visa identificar estas organizações. Se a CPI acabar hoje, que não vai, graças a Deus, a CPI está no iniciozinho, está começando a aquecer, eles estão indo primeiro, está dizendo quem é os próprios indígenas, contrários, pessoas especiais da área. Eles não foram ainda em nenhum caso concreto, porque quando for, vai dar chabu, o clima tende a subir. Estão tendo na manha. Mas se parar hoje, já dá para ver, só pelos questionamentos aos órgãos de controle, vários. Esse aqui é só um. O Amazônia Azul já postou mensagens que foram enviadas para a Polícia Federal, outros órgãos, para algumas comarcas. Ele não conseguiu achar nada. Não conseguiu achar nada. Não é muito genérico. Não tem que especificar mais um pouquinho. Não tem um cadastro, gente. A polícia falou, não tem aqui um cadastro muito bonito. Quem respondeu foi até o Andrei. O Amazônia Azul postou esses dias. Olha o estado das coisas. Como assim a gente tem organizações que trabalham, que recebem dinheiro internacional e que sequer têm um acesso aos dados básicos de forma fácil dessas organizações. Então, eu acho que precisa falar de uma regulamentação, né, desse mercado, desse meio. O senador Plínio Valério, o presidente da CPI das ONGs, comentou falando o seguinte, ó. Não há fiscalização nem controle dos bilhões que entram no país via ONGs para nos manter isolados. Algumas ONGs têm um orçamento maior que empresas de peso na Amazônia. Com muito dinheiro, dominam tudo na Amazônia, a serviço dos bilionários estrangeiros. É muito dinheiro. Acho que o senador entendeu o que se passa no Brasil. Vamos voltar um pouquinho o que foi de bilionário, interesses estrangeiros. Ainda nas pesquisas, em 3 de abril de 1995, tinha uma nota que falava: Estados Unidos pressionam por patentes. Patente mesmo, né? E essa matéria, ali no canto direito, falava o seguinte, ó. O governo norte-americano promete a transferência de tecnologia, mas para diversas organizações não governamentais ligadas à ecologia. Por que não transfere, sabe, tecnologia para a indústria, segurança, né? Não, só para as ONGs. O verdadeiro interesse norte-americano é prosseguir colhendo plantas das florestas brasileiras, modificando-as geneticamente para a produção de remédios e mandar posteriormente a conta das patentes e dos royalties. Eu acho que meio que isso rola, né?
Enquanto os parlamentares brasileiros discutem a diferença entre seres vivos e micro-organismos, como observou o deputado Miro Teixeira do PDT do Rio de Janeiro, se não acontecer a tenaz resistência de alguns poucos, a patente dos micro-organismos da região amazônica será entregue aos laboratórios estrangeiros. Essa nota aqui, vocês podem ver, era de um cara do PDT, um partido de esquerda. Onde é que está a esquerda hoje? A esquerda nem comenta sobre a CPI das ONGs. Até por lá que no... É porque eu pensei que... Não sei mais CPI da MST, na verdade. A esquerda nem comenta a CPI das ONGs. Ainda na CPI, semana passada, o Marcelo Godoy, um cara aí que entende muito de garimpo, de mineração, que garimpo virou um termo malvado no Brasil, né? Ele foi pra lá, não vou dar play nesse vídeo, depois eu posso até mandar pra vocês, e fala assim, ó: foi feito um estudo técnico para demarcar unidades de conservação que escondeu comunidades que estavam na área. Quem fez o estudo? O ISA. Quem fez o estudo foi o ISA. A gente já falou do ISA, tá falando bastante do ISA, né? E aí o Marcelo Godoy fala sobre isso, mostra o tamanho do estudo, um monte de coisa, etc, tudo mais. E aí o Amazônia Azul fez um tweet que eu falei, velho, para, não faz isso comigo, não faz isso, Amazônia Azul. Aí você tá de brincadeira. Ele fala assim, ó: em 2004, o ISA recebeu $2.852.000 da Gordon and Betty Moore Foundation. Essa é da Betty Moore Foundation. Logo ela. Qual o objetivo? Com as palavras da própria Gordon and Betty Moore Foundation. Ele colocou o texto em inglês e colocou a tradução. Vamos olhar a tradução. Esta doação ajuda o ISA a fortalecer a gestão da biodiversidade e dos recursos naturais da bacia amazônica do Rio Negro, o maior sistema de drenagem do planeta, contribuindo com 40% da água da bacia amazônica. Os resultados incluem a adição de 1 milhão de hectares em novas áreas protegidas, melhoria da gestão em territórios indígenas da bacia do Alto Rio Negro e desenho de um corredor ecológico de 23 milhões de hectares no norte da Amazônia. Ou seja, tentar criar áreas de preservação, né? Unidades de conservação. Vai lá, ONG, trabalha, né? Será que na época isso aqui tem a ver com o estudo, né, para essa demarcação que o Marcelo Godoy tinha a falar? E aí quando falou de Betty Moore Foundation, lembrei a nota que a gente comentou no final de junho, eu falei, gente, isso daqui deveria ser... Eu não sei como é que isso aqui não ganhou proporção na imprensa, porque envolve executivos de 3 bancos. Assim, não é qualquer banco, né? A gente comentou na época. E aí a nota, né, que foi em parceria com o Intercept, mostrava como essa turma trabalhou para construir a regulamentação da FEBRABAN, aquela que modifica, né, o cenário para conceder créditos, né, quem pode, quem não pode, mas isso envolvendo frigoríficos, né, os matadouros. Aí essa nota falava sobre o senhor Leonardo Fleck. Ele era do Santander. E ele falava da questão... Eu coloquei aqui? Nem coloquei aqui. Ele falava que seria um golaço, né? Essa questão da FEBRABAN, um golaço. Era uma estruturação setorial. E o Leonardo Fleck, coincidência, né? Ele era Program Officer na Gordon and Betty Moore Foundation. E aí que a gente volta para fechar mais uma vez, né? O ciclo... FEBRABAN promove debate sobre o papel dos bancos no cerco ao desmatamento. A FEBRABAN tá demais, viu, bicho? FEBRABAN, cuidar, assim, é pra estar realmente preocupada com o planeta Terra. O painel que inicia logo mais na FEBRABAN Tech discute a norma brasileira de sustentabilidade, publicada há um mês pela FEBRABAN, que abriu debate sobre o papel dos bancos no cerco ao desmatamento. A medida que visa promover o protagonismo do setor financeiro na defesa do meio ambiente dividiu opiniões. Desde 1995, FHC já defendia isso. As coisas só vão avançando, devagar e sempre. Mas agora eu acho que as pessoas estão um pouco mais acordadas em relação ao passado. Essa semana teremos a volta da CPI, semana passada não teve, por causa que o Lira resolveu priorizar a agenda econômica. Amanhã temos o CID, na CPI do dia 8. E na CPI das ONGs teremos o Aldo Rebelo. Eu acho que vai ser uma boa explanação do Aldo Rebelo. Porque o Aldo Rebelo é um cara que não só tem um conhecimento, que muita gente
conhece muita coisa, mas não sabe explicar, não sabe colocar em ordem as suas ideias. E o Aldo Rebelo é um cara que, como ele tá indo em vários locais, e eu posso falar isso um pouco de experiência de causa, quando você conta a mesma coisa 2, 3, 4, 5 vezes, começa a ficar fácil conectar os assuntos. Você entra na discussão em qualquer momento, você consegue pegar aquelas ideias que você já repetiu tanto e encaixar elas em qualquer momento. Então, como o Aldo Rebelo, ele tá batendo nessa tecla, ele tá comentando sobre isso muitas e muitas vezes, acho que pode dar muito bom as falas dele. Acho que pode, inclusive, dar alguns novos direcionamentos à CPI, e a CPI das ONGs também está com alguns requerimentos para começar a ir em cima de uma galera, inclusive, ilustre. Até o pessoal da cúpula da Natura. Então, promete. É um assunto que a sociedade brasileira não pode deixar de lado. Veja como as CPIs, elas estão meio assim, né? A CPI do MST meio que desapareceu. A turma tem que começar, né? Realmente, sim, também tem que fazer a parte por eles também, né? Não só pode depender da população. CPI dia 8, amanhã também deve pegar fogo, que é o CID. Não vai ser aquela confusão. Mas, como eu falei, não sabia se dá para falar do último tema. Deu para falar aqui da parte mais importante. Eu tenho a mais pura convicção que entender do nosso passado é crucial para compreender as coisas que acontecem nos dias atuais. Tá aí. São os mesmos movimentos, os mesmos questionamentos. E as respostas, muitas, estão lá atrás. Não vou nem mandar o Arminio Fraga no coelho, porque é pra ficar vendo aquela lorota. Era só pra vocês entenderem o ponto em que ia chegar. Mas se gosta do meu trabalho, passa no meu canal. Tempo Tony, valeu. Tem o Atlas Brasileiro, kimpai.com.br. Tem um Patreon, tá na descrição. E aí você dá aquela compartilhada marota, né? E volta amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!